Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like e ative o sininho. Pois é, eu acho que eu tenho um pouco de culpa nesse negócio aí de não querer contar o testemunho, porque eu comecei a pregar em 1991, né? 90, 91, mais ou menos, quando eu me converti. Eu tinha uma sede muito grande por Deus, eu buscava a Deus desesperadamente antes da minha conversão. Tanto que eu me interessei pelas músicas de Raul Seixas exatamente por causa disso, porque o Raul, ele cantava muito sobre Deus, sobre o diabo, sobre a vida, a morte, e aquilo era para mim muito fascinante. Eu não entendi o porquê que todas as pessoas estavam cantando sobre seus sentimentos terrenos e o Raul Seixas falando sobre reencarnação, sobre espiritualidade, sobre Jesus, sobre Judas, predestinação. E eu acabei me encantando por aquilo porque era compatível com a minha busca. Descobri que Raul Seixas tinha lido um livro chamado Bhagavad Gita, que é um livro sagrado dos hindus. Li o livro, tive um surto psicótico, fui internado no manicômio, não só por causa do livro, mas porque na época 3 fatores se somaram para dar esse resultado, né? Que eu era usuário de droga e tinha uma ascendência genealógica na minha família por parte de mãe de esquizofrênicos paranoides, que é aquele tipo de esquizofrenia onde a pessoa ouve vozes, vê coisas, tem alucinações. Minha avó, inclusive, a mãe da minha mãe, pelo que me disseram, eu não a conhecia, ela também teve os mesmos problemas, mas meu tio Joaquim, uma tia também Rita, um primo Fernando que se matou, Daniel, André e uma turma grande. E aí, depois que isso tudo aconteceu comigo, que eu me converti, que eu vim para a igreja, depois que eu me converti de verdade, né, eu fiquei tão interessado nas coisas de Deus que eu comecei a ensinar a Bíblia, ainda novinho convertido, não sabia de muita coisa, mas eu acredito que era um chamado de Deus, né, é uma vocação mesmo divina, e Deus capacita aquele que Ele chama, e desde muito novinho eu compartilhava as coisas que eu tinha aprendido, e me tornei um pregador, mas nunca contei a minha história, nunca contei o meu testemunho. E passei anos pregando, já tinha livro escrito, mais de um livro escrito. E um dia eu fui pregar numa igreja do Rio de Janeiro, relativamente recente, eu não vou lembrar a data, minha esposa que é boa com esse negócio de data, mas eu fui ministrar num domingo à noite, numa igreja do Rio, estava dando uma aula num seminário que eles abriram lá, e a esposa do pastor era psiquiatra ou psicóloga, uma coisa assim, e ela ouviu falar que eu tinha me convertido, alguém falou para ela, pelo fato dela ser da área da saúde, né, então chamou a atenção da pessoa e a pessoa quis compartilhar com ela. Aí quando ela soube, ela veio falar comigo, saber se era verdade, como era a minha história, o que tinha acontecido, aquela coisa toda. Aí ela disse, então faça o seguinte, conte o seu testemunho. E eu nunca tinha feito isso. Para ser bem sincero, eu compartilhava sobre a história da minha vida nos bastidores da fé, né? Conversa de calçada, de pizzaria, depois dos cultos, quando alguém perguntava, coisa assim. Mas aí ela me pediu e eu acabei contando ali a primeira vez, e como a câmera estava lá para gravar, né, eu tenho essa preocupação de andar com a minha câmera por todos os lugares, gravei e postei no meu canal. Foi a primeira vez que eu publiquei um pouco assim da minha história, do meu testemunho, mas eu nunca fui de contar, né? Tem gente que vive disso, né? De contar a sua história, sua conversão, e eu nunca falei nada. Justamente porque eu acreditava, né? Que eu tinha muitas coisas importantes para ensinar, principalmente ali da Nova Aliança e tal, e eu não queria perder tempo com isso. Mas eu sei que é importante porque o testemunho, ele inspira o coração das pessoas, né? Ele inspira sobre as possibilidades do que o poder de Deus pode fazer. E acabou que foi uma bênção, e depois disso muita gente voltou a me pedir para contar a mesma história novamente, e por causa disso eu tenho mais de uma versão já gravada da minha história, porque as pessoas viram aquele primeiro testemunho gravado, mas eu realmente nunca me preocupei muito em falar sobre isso. Mas eu sou um ex-esquizofrênico paranoide, que na ciência se diz que não tem cura, né? E de fato eu sei que isso é verdade, não porque eu tenha conhecimento científico sobre o assunto, embora eu seja um pós-graduado em neurociências. Eu vi o meu tio, desde que eu me entendo por gente, crescendo, vivendo e morrendo na esquizofrenia, tomando remédio controlado até o fim da vida. Um primo meu que eu conhecia morava parede com parede comigo, era meu vizinho de parede, ele morreu, se enforcou também por causa de questões de surtos psicóticos. Perdi uma irmã, que seria a minha irmã mais velha, por causa de um surto psicótico do meu tio Joaquim. Então, assim, a minha família, eu acompanhei a loucura na vida dos meus familiares desde novinho, e nenhum deles que tinha esse problema chegou a ser curado, infelizmente. Pelo contrário, né? Vieram até a sofrer consequências gravíssimas, como a própria morte.
Mas a palavra de Deus, ela funciona, né? O problema é que a gente espera que Deus escolha e determine quem ele vai curar e quem ele não vai, como se as bênçãos experimentadas pelo homem nessa terra fossem consequências da força do movimento do cosmos, dos astros, ou dos deuses, ou desse Deus déspota, tirano, que decide arbitrariamente de forma unilateral quem ele quer salvar, quem ele não quer salvar, quem ele quer abençoar, quem ele não quer abençoar. E daí, quando eu me converti, que eu fui para a igreja, a minha congregação, ela pregava as mesmas coisas que Raul Seixas cantava, o mesmo predestinismo hindu que eu tinha aprendido no Bhagavad Gita, que eu li, que foi o livro que Raul Seixas leu, que eu li também, pregava uma versão evangélica cristã das castas hindus, nas quais supostamente você nasce por causa do karma, das quais você não consegue migrar nem sair, porque o destino estaria previamente estabelecido antes de você nascer. Só que lá eles usavam a Bíblia para provar isso. Só que eu era um mês esquizofrênico, tomando ainda remédio controlado, fugindo do diabo, essa loucura fatalista, através das canções do Raul, do hinduísmo, e cheguei na igreja fugindo do diabo e ele estava lá dentro, me esperando para dar a paz do Senhor, né? A igreja não era nominalmente calvinista, ela não se dizia calvinista, era uma igreja fundada pelo meu antigo pastor, que era policial militar, tinha se aposentado por causa de um tiro que ele tinha levado, e no final das contas ele acabou abrindo essa igreja. Mas todos os professores de escola dominical, os líderes, os diáconos, os pregadores, eles tinham uma paixão enrustida pelo calvinismo, e quando explicavam textos da Bíblia que são prediletos dos calvinistas, embora tenham sido criados pelos cristãos gnósticos, e naquela época eu não tinha nem ideia do que seria isso, mas todos eles eram interpretados exatamente como os calvinistas fazem. Embora não se dissessem calvinistas abertamente, eles conduziam os discipulandos, né, as pessoas que estavam lá, os novos convertidos, a acreditarem nessa blasfêmia ao caráter de Deus. E foi assim que eu cresci, cercado por pessoas que tentavam me convencer de que Deus é assim, desse jeito mesmo. Só que foi lá que eu criei essa aversão à ideia fatalista que o calvinismo defende. Eu fui forjado no meio dessa circunstância, ainda tomando remédios controlados, novo convertido, sem saber o que falar. E eu me desesperei tanto, naquela época não tinha internet, né? Isso é 1990, ainda não existia internet naquela época, então eu não tinha... pra gente, pelo menos lá no meu bairro, na minha cidade, em Fortaleza, embora Fortaleza seja uma grande metrópole de 4 milhões de habitantes, por alguma razão a gente não tinha esse acesso, né? Eu fui começar a trabalhar como programador de computador no ano de 1993, eu acho, talvez, e a nossa internet naquela época, quando chegou, era discada na linha, né? Então, assim, pois eu me lembro que quando eu me converti a gente não tinha internet, ou pelo menos eu não tinha acesso, não tinha nem computador, era uma coisa raríssima ter computador. O primeiro computador que eu fui ver um pouco antes de me converter, se eu não me engano o nome era TK2000, que para ligar tinha que usar uma fita cassete. Pois então eu passei por esse processo aí, né, eu sou, como é que eles chamam? Imigrante digital. Tem um termo técnico que eles usam, né? Quem já nasce na era da internet, da tecnologia, da miniaturização das coisas, né? Quem nasce dentro tem uma experiência diferente. Então eu vim de lá, né? E aí, nessa confusão, eu não tinha internet, não tinha acesso a computadores para poder pesquisar, estudar, nem acesso a livros eu tinha com muita facilidade, porque naquela época eu não tinha muito dinheiro, né? Então era tudo muito difícil, e eu tive que... não tinha outra coisa para eu fazer, né? Então eu ia pro meu quintal, na minha casa em Fortaleza, chorar. Eu orava e chorava e orava, pedindo a Deus misericórdia que Ele me ajudasse, porque eu não queria aceitar, porque meus discipuladores, eu pensava, deveriam saber mais do que eu. Se eles estavam me provando pela Bíblia, por Romanos 9, que Deus é igual que Raul Seixas cantava, a mesma coisa que dizia o hinduísmo, o Bhagavad Gita, etc e tal, eu tinha que aceitar. Só que aquilo para mim era um absurdo, então eu chorava desesperado, reclamando, brigando com Deus ali, sem querer me submeter a essa blasfêmia, porque eu achava aquilo um escândalo. E foi nessa busca e nesse desespero que, graças a Deus, a luz começou a brilhar devagarinho no meu coração, através de muita oração em línguas, muito choro. Eu brinco que eu não estava orando em línguas, eu estava chorando em línguas, né? Porque era uma angústia por causa dessa ideia de Deus determinar quem vai para o céu e quem não vai, e você está correndo o risco, porque é uma decisão unilateral dele, de você ser uma pessoa que veio à existência apenas para ser queimado no inferno, para Deus ficar feliz que os
planos dele funcionam, né? Então eu achava aquilo ali um absurdo e me angustiava ter que aceitar que Deus fosse assim. Até que, graças a Deus, o Espírito Santo começou a falar comigo devagarinho no meu coração, me mostrando ali dentro de Romanos 9 que as coisas não eram assim e que os versículos estavam sendo mal interpretados. Aí foi quando eu me aliviei e comecei a pensar de forma diferente, né? E minha visão foi se ampliando, graças a Deus eu fui aprendendo de forma diferente. Então, de lá para cá, desde 1990, finalzinho de 89, quando eu me converti, 90, eu acho que é quando eu parei de tomar remédio controlado e comecei a fazer as primeiras pregações, e 91, quando eu fiz a minha primeira viagem interestadual. De lá para cá, eu tenho batido muito forte nesse assunto, e publiquei, inclusive, recentemente o meu primeiro livro nessa área. Eu acho que eu tenho 9 ou 10 livros publicados, mas sobre esse assunto, que é uma tônica na minha vida. A primeira vez que eu escrevi e publiquei alguma coisa foi recentemente, há uns 2, 3 meses atrás. Foi exatamente como eu te falei, né? Eu me converti através dessa minha busca desesperadora desde criança pela verdade e por Deus. Desde que eu me entendo por gente, muito antes de eu entrar nas drogas, que aconteceu no ano de... quando eu tinha 13 anos, mais ou menos, eu já estava buscando, querendo respostas. Eu busquei desesperadamente, né? E é engraçado porque alguns que não conhecem bem o contexto dos textos bíblicos que citam, costumam falar de Romanos capítulo 3 como se aquilo provasse que nenhum ser humano na terra buscasse a Deus, por causa de um versículo mal compreendido, fora de contexto. Não observam o que Paulo diz um versículo depois dessa frase e acham que esse texto prova que nenhum ser humano busca. No entanto, eles se esquecem de Atos capítulo 17, onde Paulo diz que Deus fez toda a raça humana a partir de um só homem para buscarem a Deus. Então, eu acredito que as pessoas não estão entendendo que Deus criou o homem com esse exato propósito e que há uma força motriz no interior do ser humano que o faz buscar a Deus desesperadamente. Uns buscam mais, outros buscam menos, mas o homem existe exatamente com essa finalidade, é uma finalidade divina, desde quando Deus o criou no princípio de tudo. Então, sim, eu buscava desesperadamente e foi através dessa busca que finalmente a graça de Deus me alcançou através do Evangelho de Jesus Cristo, né? As pessoas... É porque foi um processo diferente, minha irmã ficou endemoniada, eu fui para o manicômio, eles acabaram se convertendo quando eu saí do manicômio, aí meu primo, colega de infância, minha irmã, minha mãe, era todo mundo crente. Aí eles começaram a pregar o Evangelho para mim, eu ainda demorei muito para entender e reconhecer, aceitar Jesus, mas foi assim que eu me converti. Depois que eu me converti, eu comecei a estudar e, como eu te falei, minha principal dúvida e meu questionamento maior era entender o caráter de Deus, se ele de fato era esse déspota que estavam tentando me convencer dentro da igreja, de que ele decidia unilateralmente quem ia para o céu, quem ia para o inferno, independente do que o homem faz, crê ou quer. E aí, nessa busca, eu fui entendendo o Novo Testamento, fui me familiarizando com a Nova Aliança e fundei as minhas bases em cima disso aí, né? Claro que recebi a ajuda de muita gente, especialmente de um rapaz de Fortaleza chamado Josberto, que praticamente me discipulou no momento mais crítico da minha caminhada, e eu nunca cheguei a ter uma formação específica. Se eu fosse seguir o discipulado que eu recebia na EBD da minha igreja, eu seria um calvinista, né? Claro. Ou um reformado, sem se dizer calvinista, tanto faz. Mas, graças a Deus, graças ao bom Deus, eu não segui por esse caminho. Então, hoje em dia, depois de tantos anos de caminhada, já tenho o meu bacharelado em teologia e tudo mais, etc., né? Já li bastantes livros, mas eu nunca tive, na verdade, o ímpeto de tentar, por exemplo, entender as abordagens de Armínio, porque eu sei que há uma controvérsia muito grande na comunidade evangélica. Eles criaram uma espécie de polarização entre os arminianos e os calvinistas. Não sei exatamente quem foi o principal proponente a estabelecer estes supostos dois polos, mas o que é importante para mim era entender o que era realmente errado, como no caso o pensamento do calvinismo. Então eu nunca segui a linha arminiana, embora eu ache que o arminianismo ele está muito mais próximo da verdade da Bíblia do que o calvinismo. O calvinismo é uma blasfêmia, é uma distorção do caráter de Deus e uma evolução de uma das piores seitas que já existiu no cristianismo desde o primeiro século, que é o gnosticismo. E claro, nem todo mundo sabe disso. Nem eu mesmo que estou fazendo a afirmação conhecia os detalhes dessa questão, até que eu tenha sabido do assunto e tenha me interessado por estudar.
Aí eu tive que fazer uma pesquisa e tudo mais. Mas eu sempre percebi, mesmo antes de saber dos fatos históricos, eu sempre percebi que havia uma coisa diabólica ali, só não sabia de onde tinha vindo. Hoje eu sei que todos os versículos prediletos dos calvinistas, eles foram, na verdade, criados por cristãos gnósticos, cuja história nós temos registrado os nomes, os proponentes, que são famosos em livros de cristãos que os combateram. E alguns deles são Basílides, Valentino, Fortunato, Fausto, Félix, Homero e muitos outros que foram criticados e atacados ao longo da igreja. Hoje, a minha forma de pensar sobre o processo da salvação, eu não sei exatamente como classificá-lo, mas eu diria que ele é o mais biblista possível. Né? Eu tento ser e crer da forma mais pura possível. Eu tenho uma grande simpatia pelo que é chamado de wesleyanismo, porque o Wesley, pelo que eu soube, ainda conheço pouco sobre ele, deveria conhecer um pouco mais, tenho a pretensão de aprender mais sobre ele, porque pelo que eu soube, embora o Wesley fosse um homem educado, que pudesse se dar muito bem com calvinistas, ele não poupava palavras para criticar e atacar de forma feroz esse pensamento diabólico. Inclusive, eu faço uma citação dele na última página do meu livro, demonstrando o seu desprezo para com Agostinho, que parece ter sido o verdadeiro responsável por essa loucura que hoje se populariza em forma de ortodoxia. Então, assim, eu não tenho um viés soteriológico, como se diz, específico, não dos conhecidos. Eu tenho a minha forma de pensar. Penso eu que ainda tenho a liberdade de ser um indivíduo livre, né, que tem a condição de ler a Bíblia e interpretá-la com a ajuda do Espírito Santo, sem precisar seguir o que foi supostamente predeterminado por homens mais sábios do que eu em gerações passadas. Então, assim, eu tenho a minha forma de entender e posso discutir amigavelmente com qualquer pessoa que queira citar versículos da Bíblia, postulados teológicos, cosmovisões teológicas. Isso aí fica para quem gosta. Eu, particularmente, eu me apego muito ao texto, à interpretação pura do texto, mas eu sei que existem muitas linhas, tem o molinismo, tem o que é chamado de, eu não sei se é providencialismo ou se é provisionista, eu não me lembro agora, mas é uma coisa que tem se popularizado mais por causa do canal do YouTube Soteriology 101. Ele é um dos principais proponentes dessa visão. Leighton Flowers, o nome dele, do site do canal Soteriology 101. Alguém aí depois vai ajudar. De qualquer forma, eu sei que tem o molinismo, tem o que é chamado de pelagianismo, embora nunca existiu o pelagianismo de fato, de verdade. Isso é uma criação artificial de Agostinho, que criou uma controvérsia com o Pelágio, porque Pelágio fazia citações dos livros de Agostinho para refutar os pensamentos da época de Agostinho, que eram diferentes dos seus pensamentos iniciais. E na época, Pelágio, ele pregava o que Agostinho pregava quando ele era mais novo. E aí, Agostinho, com raiva de ser contraditado, a exemplo assim mais ou menos de Alexandre de Moraes, ele começou a se enraivecer com Pelágio e começou a se levantar contra o que Pelágio falava, mas deixa que ao falar e refutar o que Pelágio falava, ele estava se auto-refutando, porque Pelágio fazia citações dos livros dele mesmo quando ele era mais novo. E tem muitas obras, inclusive acadêmicas, publicadas hoje, tratando sobre esse momento, sobre esse episódio. Eu sei que algumas pessoas não sabem, mas um dos livros é esse aqui, ó. É uma tese de doutorado da doutora Ali Bonner, da Grã-Bretanha, que trata sobre o mito do pelagianismo. É um livro histórico, embora tenha muita questão teológica abordada, é mais um livro histórico, e ela trata sobre o que é chamado de a grande fake news do cristianismo, que é justamente a ideia do pelagianismo, que é uma invenção artificial de Agostinho, juntamente com Jerônimo, para combater as ideias que Agostinho não concordava mais. Mas, independente de qualquer coisa, a minha forma de pensar é muito simples. Deus ama a todos os homens, criou toda a humanidade para buscarem a Deus e porventura tateando o possam achar. E qualquer pessoa que quiser e que crer, porque a Bíblia diz que se qualquer um acreditar que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos e confessá-lo como Senhor da sua vida, será salvo. Não creio em qualquer tipo de pré-seleção divina arbitrária determinando quais seres humanos serão ou não serão salvos. Eu acredito que não há predestinação para a salvação. Eu acredito que há predestinação dos salvos. Todos os que porventura vierem a estar em Cristo Jesus estarão predestinados para alcançarem a imagem
do seu Filho, ou seja, predestinados para serem participantes da mesma glória, para que Jesus seja, dessa forma, o primeiro gerado entre muitos irmãos. Então, todo o homem que estiver em Cristo, depois de ter crido, todo homem que estiver em Cristo, ele estará automaticamente predestinado para ser o que Jesus Cristo se tornou. E é assim que eu entendo que Paulo ensina no Novo Testamento. Jamais aceitar qualquer ideia fatalista, predestinista, não importa se ela tem roupagem religiosa e cristã, se usam versículos da Bíblia ou não, porque hoje eu sei que Satanás é especialista na Bíblia, na palavra de Deus, e grande parte dos registros bíblicos sobre interações deles com os seres humanos é citando versículos da Bíblia, citando o que é que Deus disse, como ele fez com Eva, como ele fez com Jesus, e por aí vai. Paulo diz que ele se transfigura em anjo de luz, se necessário for, dependendo da vítima, né, para que ele possa conduzi-la pelo caminho que lhe interessa. E é por isso que Paulo diz que a gente não pode ignorar os seus desígnios para que ele não alcance vantagem sobre nós. O melhor conselho, o mais importante que pode ser dado a um novo convertido, a uma pessoa que não entende muito bem, é: fuja de tudo o que é de viés calvinista, fatalista, predestinista. Simples assim. E procurar entender o Novo Testamento pelo próprio Novo Testamento, e se não tiver nada que a pessoa conheça que possa servir para a vida dela, é melhor não ler do que, vou ler porque tem algumas outras coisas boas, né? Claro que eu acredito que a maioria dos calvinistas são nascidos de novo e são salvos, até porque os calvinistas não nascem organicamente, normalmente eles nascem da forma bíblica, normal, que é confessando Jesus como Senhor através da pregação do Evangelho, e depois viram calvinistas artificialmente. Eles não nascem assim, não se convertem assim. Eles acham que o calvinismo é uma espécie de aprimoramento intelectual pelo fato de terem sido assediados através de um livro, de uma pregação, e terem se transformado em calvinistas como se fosse uma espécie de evolução intelectual. Então, eu sei que muitos calvinistas são salvos, há calvinistas muito inteligentes, que se expressam muito bem, que falam bem e são até úteis os seus textos quando eles estão falando sobre outros assuntos. Quando começa a chegar perto da periferia do assunto da salvação, do controle de Deus e etc e tal, as blasfêmias começam a sair. E eu sei que um novo convertido não está preparado para conseguir filtrar. Outras pessoas talvez já tenham maturidade para saber, deixar no cantinho da boca, desprezar, riscar, né? Mas o novo convertido, uma pessoa que acabou de se converter, ela não está preparada para fazer isso. Não vale a pena. O prejuízo é muito grande para o pouco que essa pessoa pode tirar de proveito. O melhor é cortar pelo pé, pela raiz, qualquer tipo de influência calvinista na sua vida cristã. Se você é novo convertido, não vale a pena o risco. Porque é uma blasfêmia ao caráter de Deus, né? É uma blasfêmia. A pessoa ter a ousadia de dizer que Deus, embora eles usem palavras bonitinhas, tá? Eles saibam fazer um círculo e enganar as pessoas procurando textos bíblicos para justificar as suas sandices. Eles usam palavras bíblicas, textos, e tentam sempre se colocar como miseráveis, agraciados, não merecedores, porque foram escolhidos pela grande e profunda misericórdia do Altíssimo e tal, aquela coisa toda. Mas no frigir dos ovos, falando da vida como ela é, né, sem essas firulas e essas mentiras e essas falsidades, falando a coisa realmente como ela é, eles estão dizendo que Deus, por ser soberano, é quem cria seres humanos com o objetivo específico de mandá-los para o inferno, porque ele pode fazer isso, e se ele quiser, tá valendo, porque ele faz o que quiser das criaturas que ele criou. E eles dizem que Deus cria pessoas para ir para o inferno, e se ele fizer isso, ele não está sendo injusto, porque por ser Deus e por ser soberano, ele faz o que quiser, né? Então, na cabeça deles, há pessoas que nascem predestinadas, desde antes de nascer, tá? Desde a eternidade passada, por uma determinação divina. Essas pessoas nascem já destinadas a serem lançadas no inferno para ficarem eternamente sofrendo em sua santa presença, para o gozo divino, né? Para a sua alegria, para o seu prazer. E isso, para mim, é claro, é uma blasfêmia, é uma coisa absurda de se dizer sobre Deus, e é exatamente por isso que o calvinismo é diabólico. Exatamente por isso. Não é porque veio, é porque foram os maçons que fundaram certas igrejas calvinistas no Brasil, não é nem por isso. É porque veio do gnosticismo, que era a pior seita, não é nem por isso. É por causa das ideias que eles ainda defendem, porque pode ter surgido no gnosticismo, no satanismo, no maçonismo, onde for. Agora, se eles
poldassem e melhorassem as abordagens porque se acham tão inteligentes, se eles tivessem sido capazes de rejeitar aquilo que é um absurdo e ficassem apenas com aquilo que fosse palatável, tudo bem, mas eles ainda assim, se dizendo inteligentes, ousam afirmar coisas absurdas sobre Deus. Claro que eles não dizem abertamente e claramente, eles arrudeiam usando versículos da Bíblia através de palavras fantasiosas e enganosas para que ninguém perceba o que eles de fato estão dizendo. Eles se mascaram através de versículos bíblicos para justificar o injustificável. Mas o calvinismo é uma blasfêmia ao caráter de Deus, revelado através de Jesus Cristo, claro. Não existe calvinismo moderado. São duas palavras que não podem ser unidas na mesma frase. Isso é totalmente sem sentido. É um homem mulher, uma mulher homem. É a mesma coisa de dizer, né? É o branco preto. Não existe isso. Isso é ridículo. E outra coisa, os que acham que o calvinismo que crê na dupla predestinação, os supralapsarianos são hipercalvinistas, os que têm esse conceito, os que pensam assim, na verdade, eles não conhecem bem as coisas, ou têm vergonha de assumir isso em público, e por isso tentam se distanciar se dizendo moderados, quando na verdade o próprio Calvino, em suas Institutas da Religião Cristã, ele fez mais de 6 ou 7 citações da sua crença na dupla predestinação. Muito calvinista nem sabe disso. Alguns chegam para fazer comentários em meus vídeos e demonstram sua ignorância em público, dizendo que Calvino nunca afirmou a dupla predestinação. Tolice, porque hoje em dia com a internet basta você colocar no Google passagens das Institutas onde Calvino afirma dupla predestinação, você vai encontrar a lista. Então, antes de falar qualquer besteira, a pessoa deveria pesquisar, fazer o dever de casa. Então, qualquer tipo de argumentação de que o hipercalvinismo, os supralapsarianos ou que a dupla predestinação não é calvinista, qualquer tentativa de falar isso só demonstra a ignorância desse povo. E outra, os que se dizem calvinistas moderados, por vergonha de assumirem essa coisa horrenda do Deus que os calvinistas defendem, né? Esse Deus diabólico, essa atitude ela chega a ser pior para a comunidade cristã, para os novos convertidos e para o povo que não entende bem do que se trata essa religião que eles defendem. É como um muçulmano, comentarista de programa de televisão, que é convidado para um telejornal para comentar sobre atentados e sobre situações no mundo islâmico através de terroristas. E esse muçulmano comentarista, por se dizer moderado, ele vai dizer que aquilo que está acontecendo são interpretações extremistas do Alcorão, e que o que eles estão fazendo não é o que na verdade Maomé determinou, não é o que Alá deseja, e aí ele faz um desserviço, iludindo as pessoas que não conhecem de fato a essência e os fundamentos doutrinários do islamismo. Ele ilude as pessoas que vão pensar que realmente aquilo ali é uma coisa, é uma exceção à regra, e que essa minoria, os terroristas, eles estão interpretando equivocadamente o Alcorão, quando na verdade o comentarista que se diz muçulmano moderado é que não vive os fatos pré-determinados no seu livro sagrado. Ele não pratica, e pela minoria que ele chama de extremista, ele, por ser moderado, vai ser chamado de hipócrita. É essa a palavra que os muçulmanos praticantes do Alcorão vão chamar aqueles que não aceitam a jihad contra os infiéis. Eles são chamados de hipócritas e têm o mesmo destino dos kufar, os infiéis. É a mesma coisa que o calvinista moderado faz. Ele ilude os ignorantes, fazendo-os ficarem abertos ao calvinismo, achando que tem gente que pensa no calvinismo e que tem gente equilibrada, porque há uma moderação. E aí, com esse tipo de desarmamento, a pessoa fica predisposta a aceitar as bizarrices e as coisas diabólicas que o calvinismo de fato defende. Eu tenho até que me benzer, porque dá asco. Pai nosso que está no céu, dá asco ouvir um absurdo como esse, né? Porque Paulo ser calvinista é a mesma coisa de dizer que Jesus era gay. É uma ofensa e um sacrilégio. Porque Romanos 9, para começo de conversa, é o ápice da argumentação de Paulo contra a ideia calvinista. Somente um tolo usaria Romanos 9 para tentar justificar essas ideias de predestinismo, fatalismo e que Deus que determina quem vai ser salvo ou quem não vai. Porque as pessoas que fazem isso normalmente desprezam todos
os 15 capítulos do livro de Romanos. Se apegam ao capítulo 9 porque tem frases que eles não entendem e acham que justifica o que eles pensam, e aí eles se apegam a estes textos fora do contexto e usam Romanos 9 para falar essas loucuras. No entanto, como eu acabei de falar, eu tenho diversos vídeos aí no meu canal do YouTube, onde eu exponho Romanos 9 versículo por versículo. Não sei se vai dar certo a gente fazer isso aqui, mas basta que as pessoas procurem, tá? Mas Romanos 9, volto a afirmar, é o ápice da argumentação de Paulo contra a ideia predestinista, elitista, de que Deus é quem decide arbitrariamente quem vai ser salvo ou quem não vai. É o ápice do argumento contra essa ideia, porque Paulo está falando ali em Romanos é que Deus não faz acepção de pessoas, que Deus é o mesmo Deus dos judeus e dos gentios, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, independente de o judeu poder vir primeiro, mas é também para o gentio, porque ele é o Deus dos circuncisos e dos incircuncisos, e que não há diferença porque Deus não faz acepção de pessoas. E em Romanos 9, Paulo vai provar que a ideia elitista, essa coisa de eleição arbitrária, unilateral da parte de Deus, que os judeus na época tinham, está equivocada. Então ele usa Romanos 9 para mostrar aos judeus resistentes que essa ideia sobre eleição, predestinação, incapacidade de não ser salvo, impossibilidade de perder a salvação, essa coisa toda, ela é um equívoco e um erro que não pode ser cometido. Só que, curiosamente, os gnósticos, não os calvinistas, mas no primeiro século, os gnósticos usaram Romanos 9 justamente para justificar essa ideia de classes, de castas na comunidade cristã. E eu sei que muita gente não sabe, tá? Mas tem pelo menos 2 livros em português que são famosos. Um deles é esse aqui, Irineu de Leão, publicado, aqui está escrito Leão, porque é o português de Portugal que usa Leão, né? E esse livro é publicado pela editora Paulus, uma editora católica, que graças a Deus publicou uma série de livros da patrística que são muito úteis para a nossa pesquisa, embora também seja possível encontrar o conteúdo desse livro em inglês, em sites especializados em patrística, como o Tertulliani, o New Advent e outros, que transcrevem e traduzem diretamente dos textos gregos e até mesmo outros textos latinos do período patrístico. Mas esse especificamente de Irineu de Leão se torna importante, que foi publicado no ano 180 depois de Cristo. São 5 livros reunidos em um volume. Irineu ele foi discípulo de um homem chamado Policarpo, que foi discípulo do apóstolo João. Irineu, estando ali muito no começo da caminhada cristã, da história do cristianismo, ele conhecia bem o que era a doutrina que a gente considera como ortodoxa, e por causa disso ele combateu os pensamentos extravagantes, esdrúxulos do gnosticismo. E é justamente nesse livro que Irineu vai citar que as interpretações dos gnósticos de Romanos 9 estão erradas. O outro livro da mesma série, que é o volume 29, esse do Irineu é o volume 4, o volume 29 da mesma série é de Orígenes, tá? Se chama Tratado sobre os Princípios. Infelizmente eu não achei ele aqui para mostrar. Esse livro também é vendido pela mesma editora Paulus, e nesse livro, é o volume 29, ele trata ainda mais do que o próprio Irineu sobre Romanos 9, versículo por versículo. Na verdade, Irineu ele chega a tratar de uma forma bastante superficial, ele se concentra em outros assuntos de predestinação, de destino, contra os gnósticos, e Orígenes ele se preocupa, além de falar de outras coisas, ele se preocupa em fazer uma abordagem detalhada de todos os pontos considerados principais de Romanos capítulo 9. Ele fala do coração do faraó, ele fala do vaso de honra, do vaso de desonra, ele fala de Isaac, Ismael, Jacó, Esaú, ou seja, Orígenes, diferentemente de Irineu, ele toca em todos os pontos de Romanos 9 para combater, é importante não se esquecer disso, para combater o pensamento fatalista dos gnósticos, que usavam Romanos 9, porque também se diziam cristãos, usavam Romanos 9 para supostamente provar essa arbitrariedade divina e essa suposta soberania das forças espirituais do cosmos, que determinava quem nasceria numa casta ou quem nasceria na outra. O conceito de
de predestinação dos gnósticos era diferente dos calvinistas. Os calvinistas estão muito mais evoluídos do que os gnósticos, estão muito mais próximos da Bíblia, e o responsável por essa aproximação dos termos e das frases da Bíblia é Agostinho, e é por isso que os calvinistas, quando vão refutar essa argumentação que se baseia num desenvolvimento histórico, eles dizem que as bases doutrinárias do predestinismo gnóstico é diferente das bases doutrinárias do calvinismo, e isso é verdade. Só que se esconder atrás disso não é suficiente para demonstrar que eles são herdeiros espirituais e doutrinários do pensamento gnóstico, porque até então, na história da igreja, jamais um crente tinha usado Romanos 9 ou qualquer outras passagens prediletas dos calvinistas para justificar essa loucura. Muito pelo contrário, até o século V, todos os gnósticos foram combatidos e refutados por diversos escritores cristãos com respeito a essas interpretações que hoje são as mesmas defendidas pelos calvinistas. Outro livro que trata sobre esse assunto, que eu acho que não tem em português, é uma série de estudos dos pais da igreja, que tá com essa capinha aqui, ó. Tem só em inglês, pelo menos é a língua que eu ainda falo bem e eu consigo entender, mas deve ter em outros idiomas aí para quem tiver interesse. Mas essa série, vendida na Amazon, tá? Você pode encontrar o livro original lá na Amazon para vender. É uma coletânea gigantesca de livros de capa dura sobre os pais da igreja de uma forma geral. E como tal, eles colocam em um volume as abordagens de Orígenes. Não no livro, porque Orígenes tem vários livros sobre esse assunto. Um deles é o que eu citei, que está em português, tratado sobre os princípios. Mas esse aqui é um livro que foi escrito 170 anos antes da controvérsia de Agostinho e Pelágio, e esse livro especificamente é um comentário sobre Romanos 9, do capítulo 1 ao capítulo 16, diferentemente do livro tratado sobre os princípios, que é publicado pela editora Paulus. Esse aqui é um comentário da Epístola de Romanos, feito por Orígenes. Esse pequeno fascículo que eu tenho aqui na minha mão vai do versículo 6 ao versículo 10. Eu não sei se vai dar para o pessoal ver, mas isso aqui é fácil de encontrar na internet. Nesse livro, Orígenes, mais uma vez, ainda com argumentos super interessantes, parecidos, mas diferentes dos que ele faz em tratado sobre os princípios, ele volta a abordar essa questão gnóstica do predestinismo, e ele os refuta do mesmo jeito. Em outras palavras, Romanos 9 jamais deveria ter sido usado pelos cristãos para justificar essa ideia de um Deus arbitrário e déspota. Há registro histórico suficiente mostrando pessoas do bem, né, do lado da luz, usando Romanos 9 para mostrar exatamente o oposto do que os calvinistas fazem. Eu sei que é muita falta de sorte para os calvinistas terem sido doutrinados e discipulados nesse viés de pensamento, e por causa disso eles estão fechados hermeticamente, né, nessa bolha teológica, e eles não conseguem enxergar um palmo na frente do nariz, são negacionistas, rejeitam a verdade histórica dos fatos pelo simples fato de não conseguirem aceitar emocionalmente que eles estejam do lado de uma heresia que foi peçonhenta durante os primeiros séculos do cristianismo. Então, essa linguagem é apenas uma alegoria que é recorrente nos textos bíblicos. Paulo não é o único a fazer uso dessa expressão, a gente vai encontrar ela em diversos textos dos profetas do Antigo Testamento, usando a expressão de forma alegórica para se referir a condições humanas, muitas das vezes relacionadas ao povo de Israel. Mas, diferentemente do que os predestinistas da atualidade pensam, os textos do Antigo Testamento mostram a possibilidade de mudança de um que está sendo considerado como vaso de desonra, uma mudança desse estado para um vaso considerado como vaso de honra. Um vaso que honra é um vaso construído com um propósito proveitoso, que honra aquela casa, e um vaso desonroso é um vaso que foi criado com um propósito que desonra, ou pelo menos que é usado para fins baixos, como por exemplo uma lixeira ou qualquer coisa parecida. Um vaso poderia ter sido construído, né, um vasilhame poderia ter sido construído para um fim nobre ou para um fim desprezível, dependia da utilidade. Agora,
Você não é criado por Deus como um ou como outro. Você pode se encontrar numa condição que é comparável a um vaso de honra ou vaso de desonra. Só que, no entanto, pelos textos bíblicos, não somente do Antigo Testamento, mas também do Antigo Testamento e pela própria teologia de Paulo, a gente percebe que eles defendiam que havia uma possibilidade de mudança. Quem se encontrar na categoria de vaso de desonra tem um fim destinado para ele. Quem se encontrar na categoria de vasos de honra tem um fim previamente preparado para ele. No entanto, quem decide se a pessoa vai ser vaso de honra ou de desonra é a própria pessoa, pelas atitudes dela. E esse é o erro gnóstico, é o erro calvinista. É pensar que tudo tem que ser previamente estabelecido, determinado e controlado por Deus. Para começo de conversa, vamos dar uma olhadinha no que Paulo tem a dizer a respeito do assunto, né? Deixa eu só citar o versículo. Em Romanos capítulo 9, versículo 21, Paulo diz assim: ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra. Na loucura, né? Na loucura dos calvinistas, eles acham que Paulo está dizendo com todas as letras que Deus faz os indivíduos para a honra e para a desonra, porque é assim que eles interpretam. Olha que loucura, mas é exatamente assim que eles pensam. Deus faz um ser humano de um jeito, faz outro ser humano de outro, e na cabeça deles, eles acham que é isso que Paulo está dizendo aqui, que um ser humano foi criado por Deus para ser um vaso de honra e outro foi criado por Deus para ser um vaso de desonra. Mas quem inventou essa expressão foi Paulo, então o próprio Paulo tem que dizer o que é que ele quer se referir com isso. As pessoas que não costumam interpretar a Bíblia pela própria Bíblia e não têm muita familiaridade com a teologia paulina, inventam essas loucuras com base nos pensadores que eles respeitam. Os seus pregadores prediletos ditam a interpretação que eles têm que seguir. Por isso eles desrespeitam a Bíblia, invalidando a palavra de Deus pela sua própria tradição teológica. Mas se você for para 2 Timóteo capítulo 2, versículo 20 e 21, o próprio Paulo se explica com o que ele quer dizer com aquilo que foi falado em Romanos capítulo 9. Em 2 Timóteo ele diz: numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata, há também vasos de madeira e de barro, alguns para a honra, outros porém para a desonra. Assim, pois, se alguém, olha a condicionalidade e olha a questão da responsabilidade individual, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será um vaso para a honra, santificado e útil, porque a pessoa se santificou, né? A pessoa se purificou, então será santificado e útil finalmente ao seu possuidor, e ele está usando essa figura para retratar que Deus seria o possuidor, estando preparado desta forma para toda boa obra. Por que ele está preparado para toda boa obra? Porque ele se purificou. Ele se santificou destes erros e se transformou num vaso para a honra. Isso aí o calvinista não diz, mas se ele for dizer, ele vai procurar uma explicação que seja exatamente o contrário do que Paulo afirmou, né? Embora, até no texto grego, nas versões em português tem versões que infelizmente não traduzem exatamente da mesma forma, mas o texto grego é a mesmíssima expressão lá e em Romanos 9, versículo 21, a mesmíssima expressão, tá? Independente das versões em português serem diferentes. Agora, isso é Paulo. Se a gente fosse, por exemplo, procurar textos do Antigo Testamento, onde essa questão de vasos são usados para falar sobre honra e desonra e mostrar o propósito de Deus ou o descontentamento de Deus a respeito da atitude e do comportamento dos israelitas, não é a única passagem, mas eu gosto de citar Jeremias capítulo 18, do versículo 1 ao 15. Eu sei que é um texto longo, mas vale a pena a leitura. Nem sempre a gente faz isso quando a gente está sozinho, né? Mas você vai ver que no versículo 1, em Jeremias 18, ele diz assim: palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro. Oleiro, barro, vaso. Não se esqueça, olha o contexto. E lá ouvirás as minhas palavras, ó profeta Jeremias. Desci à casa do oleiro, Jeremias diz, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas, girando lá, mexendo no barro, e Jeremias só espiando. Aí o versículo 4. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a palavra do Senhor. Aí vem a explicação de Deus do que Jeremias viu.
Olha só isso. Ele diz: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, vocês são do mesmo jeito, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar, destruir, se tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que eu pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então mudarei de ideia, me arrependerei do bem que eu houvera dito que lhe faria. Deus diz: vou fazer. Aí depois aconteceu uma coisa e disse: faço mais não. Que coisa curiosa, né? Aí no versículo 11 continua: Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal e formo um plano contra vós outros, porque estava em pecado, estava em rebeldia, obstinação, e é por isso que Deus sempre pune o pecador. É uma retribuição, tá? E aí Deus diz: convertei-vos, pois, porque Deus iria retribuir-lhes com o mal pelo pecado e a obstinação que eles estavam praticando. Aí Deus diz: quer meu conselho? Se converta. Convertei-vos, pois, agora cada um do seu mal proceder e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem: não há esperança, porque andaremos consoante os nossos projetos e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Ou seja, não tem jeito não, pau que nasce torto morre torto. Sou vera ferida no corpo, na alma e no coração. Eles estão dizendo: não tem como mudar, né? Aí, portanto, assim diz o Senhor no versículo 13: perguntai agora entre os gentios sobre quem ouviu tal coisa. Coisa sobremaneira horrenda cometeu a virgem de Israel. Acaso a neve deixará o Líbano, a rocha que se ergue da planície, ou faltarão as águas que vêm de longe frias e correntes? Contudo, todos os do meu povo se têm esquecido de mim, queimando incenso aos ídolos que os fizeram tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas para que andassem por veredas não aterradas. Ou seja, Deus está dizendo: é melhor mudar, gente. Eu aconselho que vocês sejam igual a esse vaso aí. Se vocês, usando a linguagem de Paulo, se purificarem destes erros, se vocês se santificarem, vocês vão se tornar úteis para mim como arautos da minha vontade nessa terra. Agora, se vocês continuarem obstinados nessa ideia de que não tem jeito de mudar, porque vocês estão com o coração duro, vocês não tem jeito, não há esperança, porque etc e tal, como ele afirma aí no versículo 12 do capítulo 18. Se vocês ficarem com essa cabeça, com essa obstinação e não se arrependerem, não mudarem, eu vou ter que punir vocês. É exatamente a mesma coisa. Quem se constitui como um vaso desonroso sofre as consequências preparadas para ele. Ou seja, os vasos de desonra estão preparados, destinados para a destruição. Os vasos de honra estão destinados, preparados para a glória. Quem é que faz você ser vaso de honra ou desonra? Você, não Deus. Muitas vezes, Victor, essa utilização dos textos originais e esse gramatiquês, a questão do grego, o grego é muito útil, tá? As línguas originais são muito úteis. É sempre válido entender a cultura e o que está por trás dos idiomas nos quais a Bíblia foi escrita. Mas, infelizmente, muitas vezes o apelo a esse tipo de coisa é apenas uma forma inteligente de demonstrar sua burrice em público. Não adianta nada você saber o tecnicismo da coisa se você não é capaz de administrar o que está sendo dito. Tem muita gente que lê e não entende aquilo que leu. Então, não importa qual é a voz, qual não é a voz. É uma questão de observar o contexto, né? De você entender a visão mais ampla. Somente saber a língua original e entender bem a gramática grega não vai solucionar os seus problemas de interpretação do texto. É só deixar claro, Victor, que isso é importante. Não é irrelevante, não. É importante. Porém, é a mesma... Vamos puxar para o português que você acabou de falar, né? É uma questão de interpretação de texto. O texto pode estar em qualquer idioma que você fale ou que você domine. Não é uma questão de conhecer o idioma, é uma questão de saber interpretá-lo. Pode estar em grego, em inglês, em português, em latim, o que for. A questão é saber interpretar o texto. Então,
tecnicismo não resolve problema, porque se resolvesse, os grandes lexicógrafos, dicionaristas, né, os grandes filólogos, os especialistas em linguística, jamais estariam discordando na interpretação das passagens, porque a despeito de saberem exatamente as mesmas coisas, eles não pensam igual. Então você vê que simplesmente saber a parte técnica não resolve o problema. Eu sei que tu quer mudar de assunto, mas só para aproveitar esse gancho, tá, ainda no contexto aí de vaso e tudo mais, o que às vezes confunde o povo é a fraseologia de Paulo nos versículos anteriores em Romanos 9, porque eu vou só ler o 19 e o 20 antes de chegar no versículo 21, que é a citação do tal vaso de honra e desonra, etc. No 19 ele diz: tu porém me dirás, de que se queixa Deus ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Você observa que essa expressão, ela induz as pessoas ao erro, porque elas acham que Paulo está dizendo que Deus, pela sua vontade, determina quem vai ser salvo ou quem não vai. Porque a pessoa já cai de paraquedas em Romanos 9, achando que Romanos 9 está falando sobre isso, quando na verdade não está. Então, induzida ao erro por esse pensamento prévio, ela acaba achando que essa frase usada por Paulo, quem jamais resistiu à sua vontade, confirma a sua ideia predestinista, o que não é verdade. E aí continua. Aí quando chega no versículo 20, Paulo diz: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Aí ele pula para o versículo 21, ou não tem o oleiro direito. Ou seja, a pessoa concatena essas frases, principalmente aí do versículo 20 e 21, pensando que Paulo está dizendo que Deus me fez assim, como o vaso de desonra, ou como o vaso de honra. Porque é isso que a pessoa faz, ela pega as frases dos versículos e junta um com o outro, sem qualquer interpretação coerente. Então a pessoa pensa: Paulo está dizendo, Deus me fez assim. Só que Paulo está fazendo uma analogia, uma relação de semelhança entre coisas totalmente diferentes. Ele aponta para um objeto, o ser humano não é um objeto, mas ele diz, por exemplo, o objeto pode perguntar para aquele que o fez: por que me fizeste assim? Não. Da mesma forma que o objeto não tem condição de argumentar contra o seu criador porque foi feito da forma que fez, aí ele diz: não tem sentido o homem querer discutir com Deus. Ele não está falando que Deus fez uns para serem salvos e outros para não serem salvos. Uns destinados à glória e outros destinados à danação eterna. Ele não está dizendo que somos como os objetos mencionados na alegoria do versículo 20. Ele não está dizendo que somos objetos feitos por Deus de uma determinada forma, imutável, cujo destino já está traçado desde a eternidade. Não é isso que Paulo está falando. Ele está usando o exemplo de que assim como o objeto não pode discutir com o seu criador, da mesma forma, nós como seres humanos não podemos dizer que Deus está errado em fazer as coisas como ele faz. Porque o contexto maior aqui de Romanos 9 é que Paulo está imaginando a rejeição de um judeu que vá ler esse texto. E na cabeça do judeu seria um absurdo que Deus aceitasse a salvação de gentios que não se submetem à regra dietética dos judeus, que não são descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, que não se circuncidaram, que não guardam o sábado, etc. e tal. E aí, supondo que um judeu crente vá contra-argumentar com as suas proposições, ele diz: quem és tu para discutir isso com Deus a respeito do que ele pode ou não pode fazer? Aí ele dá o exemplo, é um exemplo. Assim como um objeto não pode discutir com aquele que o criou porque me fizeste assim, o ser humano não pode querer ensinar Deus como ele faz as coisas. Mas ele não está dizendo que fomos feitos por Deus como objetos destinados para uma determinada situação eterna. Pois é, e o que Paulo está falando ali no versículo 20, quando ele diz: pode porventura o objeto perguntar àquele que o fez por que me fizeste assim, ele não está dizendo que isso se aplica diretamente ao ser humano, porque cada ser humano foi feito assim, do jeito que é, destinado à glória ou ao inferno, porque o seu Criador o fez. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É apenas uma alegoria para poder argumentar em cima de um ponto. O contexto maior predetermina a interpretação correta. O sentido pretendido por Paulo não pode ser uma coisa que contradiga o que o próprio Paulo ensina, tanto no livro de Romanos, como em outras epístolas que foram produzidas por ele, como a gente viu em 2 Timóteo capítulo 2, né? Primeira coisa, para a gente entender Jacó e Esaú, Isaac e Ismael, para a gente entender isso que Paulo vai citar aqui sobre eles, a gente tem que compreender qual é o objetivo de Paulo com o que ele está escrevendo aqui.
A falta de percepção do contexto faz com que as pessoas usem esse texto como pretexto da ideia fatalista, que é o contrário do que Paulo está ensinando. Na verdade, Paulo está expressando um lamento profundo do seu coração pelo fato dos israelitas, a quem pertence a glória, a salvação, a eleição e tudo mais, estarem perdendo essa bênção. O que já mostra, por si só, que não existe esse negócio de predestinação divina, porque se houvesse, os próprios judeus não a perderiam, porque eles são os únicos que são chamados biblicamente, de forma oficial e original, de povo eleito. Depois, na igreja, nós nos apropriamos da terminologia judaica para aplicar isso à igreja do Senhor Jesus. Ainda que, no começo da história do cristianismo, a igreja fosse predominantemente 100% formada por judeus. Depois é que os gentios começam a entrar, o que causa até uma polêmica, porque o povo não sabe o que fazer com os gentios que não guardam a lei. O que eu quero dizer é que às vezes a gente não percebe o que Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo o seguinte, que ele está triste pelo fato daqueles que foram predestinados à glória e à salvação estarem perdendo isso, porque a predestinação na cabeça de Paulo não é a ideia predestinista que os calvinistas e outros colegas seguidores de Agostinho costumam defender. Paulo não está falando sobre isso. Então, do versículo 1 ao versículo 5, Paulo faz a introdução à porção de Romanos 9, demonstrando essa dor que ele sente no coração, e ele já aponta o caminho pelo qual ele vai seguir, dizendo que vai tratar dos seus compatriotas segundo a carne. Ele vai falar única e exclusivamente da sua dor em relação à rejeição dos judeus. É isso que ele quer expressar aqui. Se você observar no versículo 2, ele diz: eu tenho grande tristeza e incessante dor no meu coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. Ele não está falando meus irmãos em Cristo. Ele está falando de outro tipo de irmandade aqui. Ele está falando dos seus irmãos judeus, dos seus irmãos israelitas. Ele ainda os chama de irmãos porque de fato os são. Estão vinculados pela carne, são descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Então ele diz, a minha tristeza é essa, é destes meus irmãos que eu tenho pena. Eu sofro por causa destes irmãos. Aí ele diz, são israelitas, pertence-lhes a adoção de filhos, pertence-lhes a glória, e veja que ele está falando destes que os faz ficar tristes, ou seja, são israelitas não convertidos, são israelitas pecadores, israelitas que rejeitaram Jesus, e falando destes israelitas não convertidos, ele os chama de irmãos, diz que pertence-lhes a glória, pertence-lhes a adoção e tudo mais. A aliança, a lei, o culto, as promessas, também deles vêm os patriarcas, deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Amém. Então, é sobre isso que Paulo está falando aqui. Ele está falando sobre essa dor que ele tem pelos israelitas, que são os verdadeiros donos de tudo o que nós, como gentios crentes, nos apropriamos. Pertence a eles. Que é por isso que lá no finalzinho do livro de Romanos, no capítulo 15, versículo 27, Paulo vai dizer que os gentios são devedores dos judeus, porque são participantes dos seus valores espirituais. Está escrito lá. E no capítulo 11, quem não lembra o que Paulo fala, que alguns ramos naturais foram quebrados para que ramos de oliveiras bravas fossem enxertados para usufruir da seiva. Mas que a gente não pode ficar ensimesmado, se considerando grande coisa, contra os ramos que foram quebrados, porque não tem nada a ver conosco. É uma questão totalmente diferente. E por mais que eles tenham sido quebrados, eles podem ser enxertados de novo. Se eles não permanecerem na incredulidade, Deus é poderoso para colocá-los de volta no mesmo lugar de origem. Esse é o argumento de Paulo todo ao longo de todo o livro de Romanos. Então, aqui, ele está dizendo, eu vou falar sobre isso agora. Eu estou fazendo aqui a introdução do versículo 1 ao versículo 5, expressando a minha dor, minha angústia e minha tristeza, e é sobre isso que eu quero falar. Aí, depois que ele faz a introdução, no versículo 6 ele diz, agora tem uma coisa que vocês não podem deixar de entender. Não podemos pensar que foi a palavra de Deus que falhou, porque nem todos de Israel são de fato israelitas. É a primeira citação que ele faz que vai explicar o que ele tem para dizer sobre Jacó e Esaú, sobre Isaque e Ismael. Porque é por causa dessa declaração que ele vai abrir um parênteses para citar os casos de Ismael e Isaque e Esaú e Jacó. É por causa dessa citação que ele vai abrir um parênteses para explicar. Porque o simples fato dele ter dito, não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos de Israel são de fato israelitas, já é um escândalo para um judeu. Para a gente pode não fazer sentido nenhum. A gente não entende muito bem o contexto, a cultura, e a gente fica por fora.
Mas é como se nos dias de hoje alguém estivesse dizendo: não pense que um eleito está destinado ao céu. É mais ou menos a mesma coisa de se dizer isso, né? Para colocar aqui na nossa cultura, na nossa realidade. Mas ele está dizendo: nem todos de Israel são de fato israelitas. Agora, a culpa não é de Deus. Não foi a palavra de Deus que falhou. Aí ele diz: não é porque são descendentes de Abraão que são todos seus filhos, mas é como se diz: em Isaque será chamada a tua descendência. A primeira explicação que ele dá é o seguinte: quem são os verdadeiros filhos de Deus no meio da nação de Israel? Todos os israelitas serão considerados como filhos, porque são descendentes de Abraão? Não. Por quê? Porque, como diz o texto inspirado, em Isaque será chamada a sua descendência. O que isso significa? Alguém poderia pensar, numa interpretação mais carnal, que Paulo estaria dizendo que apenas quem é descendente de Isaque é filho de Deus, porque Abraão teve Ismael. Então quem é descendente de Ismael, ainda que seja filho de Abraão, não é considerado como filho de Deus. Então somente através de Isaque é que será formada a sua descendência. Esse é o aspecto biológico natural, que tem o seu lugar e o seu contexto. É verdade, é um fato, mas não é isso que Paulo está tratando aqui. O que ele quer dizer é que Isaque nasceu de uma forma diferente. Não simplesmente porque era filho carnal de Abraão, mas porque Isaque nasceu por um milagre. O que é que fez Isaque nascer? O próprio Paulo vai explicar. Ele diz, no versículo 9, porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. Ou seja, por que então esse nascimento de Isaque deve ser a referência para os que serão considerados filhos de Deus? Porque Isaque nasceu pela palavra de Deus. Deus disse: por esse tempo virei e Sara dará à luz um filho. Isaque, ele se torna uma espécie de alegoria para o novo nascimento. O simples fato de alguém ter nascido fisicamente como descendente de Abraão, Isaque e Jacó não o transforma em descendente de Abraão no sentido espiritual, que é o sentido pretendido por Paulo aqui. Então é por isso que ele diz: nem todos de Israel são de fato israelitas, e não é porque são descendentes de Abraão que são todos seus filhos, porque devemos usar a parábola, a alegoria deixada nas Escrituras através do nascimento de Isaque. Assim como Isaque nasceu pela palavra da promessa, pela palavra de Deus, os que serão considerados filhos de Deus hoje, ainda que sejam todos israelitas, são aqueles israelitas que nascem pela palavra. Esse é o primeiro ponto. Por que ele usa Isaque e por que Isaque é diferente de Ismael, por exemplo, que era o seu irmão mais velho? E ele está mostrando que o irmão mais velho, que era Ismael, foi preterido, né, rejeitado nesse sentido, para que Isaque, o seu irmão mais novo, fosse escolhido, o que na cultura judaica já seria um absurdo por si só, mas isso vai servir de parábola para mostrar por que os judeus, por mais que fossem os irmãos mais velhos do resto da humanidade, estavam sendo preteridos e os irmãos mais novos, que eram gentios, estavam sendo escolhidos, ou seja, porque estavam nascendo da palavra. É isso que ele quer retratar aqui. Aí ele diz: e não só no caso de Sara, que a gente tem a confirmação do que eu venho defendendo aqui ao longo do livro de Romanos. É como se Paulo estivesse dizendo isso. Não é só nesse exemplo aí que se firma a minha argumentação. Não somente ela, diz o versículo 10, mas também a própria Rebeca ao conceber de um só o nosso pai, que é Isaque. O que é que ele quer dizer com isso? Ele sabe que alguns judeus poderiam pensar: Paulo, você é louco de dizer que nós que somos israelitas não somos escolhidos e não seremos salvos? Nós somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. Deixaram de seguir Jesus por causa disso que Jesus falou: se vocês permanecerem nas minhas palavras, vocês vão conhecer a verdade e a verdade vos libertará. Aí os judeus que tinham crido nele, lá em João capítulo 8, 30 em diante, disseram: somos descendentes de Abraão? Nunca fomos escravos de ninguém? Você é louco de dizer que a gente vai ser livre? Então, esse seria o mesmo argumento dos ouvintes de Paulo, dos leitores de Paulo. Então alguém poderia dizer: Paulo, em primeiro lugar, você está errado, que você está citando aí Isaque e Ismael. Como Deus poderia jamais ter escolhido Ismael e os seus descendentes para o seu plano, se Ismael era filho de uma escrava, de uma egípcia? Aí ele diz: tá, eu sei que vocês podem estar pensando isso, mas eu quero deixar claro que esse padrão não acontece somente aqui. Ele se repete no nascimento de Jacó e Esaú. Porque no caso do nascimento de Isaque e Ismael, tudo bem, Ismael era filho de uma escrava, mas Jacó e Esaú nasceram de uma mesma mãe. Ou seja, era o mesmo pai e a mesma mãe. Então ele já vai usar outro exemplo. E no caso de Jacó e Esaú, ele já vai falar sobre a questão das obras, da prática da lei. Porque são dois pontos que Paulo trata ao falar de Jacó e Esaú e ao falar de Isaque e Ismael. Um é você nascer
na raça certa, porque tinha que ser descendente de Abraão, Isaac e Jacó para fazer parte do povo eleito e usufruir das bênçãos. Então Paulo já desbanca isso como exemplo de Isaac, dizendo que ele nasceu pela palavra. E daí depois ele cita o segundo exemplo, mostrando que não é por obras. Esse é o ponto. Por quê? Que é por isso que ele usa Jacó e Esaú e a terminologia que vai ser aplicada a esse caso. Ele diz, eles ainda nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. Qual era o propósito de Deus ao escolher Jacó? Para que isso servisse de exemplo, para mostrar que não é por obras da lei. Então, no primeiro exemplo, ele fala que o novo nascimento, através da palavra, é o que faz a pessoa ser filho de Deus, e que não é por causa das leis de Moisés, da prática da lei, que faz com que a pessoa seja eleita, escolhida ou abençoada. Então ele desbanca os dois pressupostos judaicos, porque é sobre isso que ele quer tratar, sobre os seus compatriotas segundo a carne. Ele desbanca os dois pressupostos judaicos, mostrando que não importa se você é judeu e não importa se você pratica a lei. Então é por isso que ele cita Jacó e ele cita Isaac. Outra coisa importante sobre Jacó e sobre Isaac, eu sei que a pergunta é curta, mas a resposta é longa, né, Victor? Então, tá. Então, o que é que acontece? Outra coisa importante é que o que é dito aqui sobre esses quatro personagens, Isaac, Ismael, Jacó e Esaú, não pode estar se referindo à salvação de indivíduos, à eleição arbitrária de Deus de indivíduos para determinar quem vai para o céu e vai para o inferno, como os calvinistas, como os gnósticos faziam. Não pode, porque em nenhum lugar do texto bíblico se fala, por exemplo, que Ismael foi para o inferno ou que Esaú foi para o inferno por causa das más escolhas e dos erros ou pecados que eles praticaram. Nós temos os maus exemplos registrados até mesmo de grandes heróis da fé como Davi. Então não seria um absurdo encontrarmos registros de maus comportamentos de Esaú, de Ismael e assim por diante. Mas o fato de a Bíblia registrar coisas erradas que Esaú e Ismael fizeram não determina que eles não eram salvos por causa disso, porque o texto aqui de Romanos 9 não está usando Esaú e usando Ismael para falar sobre essa coisa de Deus eleger para ir para o inferno ou de eleger para ir para o céu. Até porque os próprios Ismael e Esaú não foram rejeitados por Deus em relação à salvação. Muito pelo contrário, nós temos textos que confirmam o fato de que Deus se considerava o Deus deles, cuidando deles, provendo para eles e estando com eles até o final da vida, embora não tenham sido escolhidos para um plano específico, para um propósito específico de traçar o caminho da redenção, ou seja, a genealogia, os descendentes por meio dos quais viria o Salvador. E outra coisa, se Paulo estivesse pensando nessa loucura que os gnósticos inventaram, que os calvinistas abraçaram, né, de que Esaú e Jacó, Ismael e Isaac estão sendo usados para se tratar sobre a eleição individual para a salvação e para a perdição, se Paulo estivesse falando isso em Romanos 9, a gente teria que rejeitar tudo que Paulo diz, porque ele seria esquizofrênico, porque ele fala tudo isso no capítulo 9, quando chega no versículo 1 do capítulo 10, ele diz: estes dos quais eu estava falando em Romanos 9 estão perdidos, estes sobre os quais eu sinto incessante dor e tristeza no meu coração, é por eles que eu oro para que sejam salvos. Ou seja, como é que ele usa esse argumento para falar dos judeus, dizendo que alguns não são salvos porque Deus não os escolheu para a salvação, e aí ele diz, mas eu estou orando por eles, para eles serem salvos. Aí quando chega no capítulo 11 ele diz, se eles não continuarem na incredulidade, eles vão ser aceitos de volta. Que diabo é isso? É doido, né, Victor? Ele é maluco do juízo? Não faz sentido. Então, essa interpretação ridícula, né, não tem nem lógica no próprio contexto. Então, na verdade, não é isso que Paulo estava querendo dizer. Não, mas não tem nenhum texto bíblico que diga que eles foram para o inferno, não. Nós temos passagens que mostram comportamentos errados de Esaú e de Ismael. Esaú, por exemplo, ele perdeu a primogenitura porque ele escolheu uma lentilha, e a Bíblia diz que ele procurou lugar de arrependimento com lágrimas, mas não conseguiu. Mas esse texto não está falando que Esaú tentou se arrepender e não conseguiu, ainda que estivesse chorando. O que essa passagem quer dizer é que ele pediu para o pai dele que o pai dele o abençoasse. E o pai disse, não vou mudar de ideia, já
dei a bênção para o seu irmão e eu não vou me arrepender. Então o pessoal pensa que Esaú estava chorando porque queria se arrepender, mas não conseguiu. Mas na verdade ele estava pedindo para o pai se arrepender, mudar de ideia, né? Porque esse é o significado da palavra. Para que o pai o abençoasse, embora tivesse abençoado Jacó. E ele não conseguiu que o seu pai se arrependesse, que seu pai mudasse de ideia. Não é que ele não conseguiu se arrepender, mesmo que ele estivesse chorando, que é como as pessoas interpretam para justificar a ideia de que ele pode ter ido para o inferno. Mas em nenhum lugar existe base para se interpretar dessa forma. E tem outros argumentos que podem ser usados, como por exemplo, quando ele diz o mais velho será servo do mais moço, isso nunca se cumpriu nos indivíduos, na relação entre Jacó e Esaú. Pensar que essa palavra está se relacionando a indivíduos e a eleição e a salvação seria um absurdo, porque isso nunca se cumpriu. Mas o que está sendo dito ali, até pelo texto original, quando o profeta revela o que está acontecendo, e ele diz claramente que são nações. A nação de Esaú seria serva da nação de Jacó, ou seja, os descendentes. Um serviria ao outro porque o outro teria seria predominante. Ele não está falando de indivíduos porque nunca aconteceu de Esaú servir Jacó, como as pessoas estão querendo interpretar, tá? Mas tem muitas coisas que poderiam ser ditas, mas todas elas devem ser estudadas com calma, porque o pensamento fatalista sempre vai ser errado. Nunca, jamais, um pensamento fatalista, predestinista, gnóstico, que os calvinistas abraçaram, poderia ser considerado como correto, porque contradiria todos os outros textos bíblicos que falam o contrário, tá? Mas por que Paulo diz isso? Porque, grosso modo, mantendo as devidas proporções, Deus é como nós, né? Deus é como nós. Tem coisa que Deus gosta e tem coisa que Deus não gosta. Tem coisa que Deus aceita e tem coisa que Deus não aceita. Então, obviamente, como um ser pensante individual e livre em seu arbítrio, ele não vai gostar de certas coisas e ele vai endurecer a quem ele quiser. Agora, isso não significa que Deus é um déspota num sistema totalitário onde ele determina quem vai ser salvo e quem não vai. Não é esse o significado. Mas que Deus, do seu ponto de vista muito privilegiado de conhecer inclusive as profundezas do coração do homem, ele vai retribuir e ele vai interagir com cada ser humano de acordo com aquilo que o ser humano merece. E Deus vai se basear em quê? Em seu julgamento, em seus princípios, em sua natureza, porque tem coisa que Deus gosta e coisa que Deus não gosta. Então é claro que Deus endurece a quem ele quer. A pergunta não é essa. A pergunta é: quem Deus quer endurecer? Esse é o ponto. Essa é a pergunta que a gente tem que fazer, né? Porque nós temos... Exatamente. Porque nós temos diversos textos bíblicos falando sobre como o coração do homem é endurecido por Deus. Diversos. No Novo Testamento, inclusive. Só que os bitolados, né, calvinistas, sem capacidade de ver um palmo na frente do nariz, eles só olham para o texto que os seus pregadores prediletos os fizeram ver. Eles não observam a teologia paulina como um todo. Parece que eles não têm familiaridade com os textos do Novo Testamento. É uma coisa impressionante, porque são pessoas inteligentes, mas eu fico impressionado como é que um ser inteligente consegue, ao mesmo tempo, ser tão tapado. Porque se você for parar para pensar, primeiro, sobre a questão de Faraó, você disse tudo aí, viu, Victor? O segredo está justamente lá no texto de Êxodo. Porque se você for olhar, nós temos 22 citações ao endurecimento do coração de Faraó no livro de Êxodo. 22. 11 vezes diz que Deus o endureceu, 11 vezes diz que Faraó o endureceu. Então, você não vai se safar da interpretação, né, dizendo, mas está escrito que foi Deus o endureceu. Você tem no livro original, que é citado por Paulo, 11 para cada lado. Então, você não pode sair simplesmente dizendo, é por isso. Tem que interpretar, tem que olhar o contexto maior. Além disso, se você for ler desde o capítulo 1, como o Victor disse que está fazendo aí, o texto de Êxodo, até você, já no primeiro capítulo, saberia que Deus endureceria o coração de Faraó. Por quê? Porque no capítulo 1 já vai dizendo o contexto onde aquele homem foi criado e educado. E o pai dele era um homem mau, que não gostava, desconfiava dos judeus, etc. Então, ele foi criado num ambiente assim. E você já vê o pai dele querendo armar coisas contra os hebreus. Obviamente, até eu sabia que Deus iria endurecer o coração de Faraó, ou o coração dele iria se endurecer, porque o homem, ele era inclinado ao mal, ele foi educado por um pai mau, um pai que maquinava o mal contra o povo hebreu. É um cara que estava predisposto para o mal. Então você vai encontrar várias passagens no livro de Êxodo falando sobre esse endurecimento, embora a primeira citação, se eu não estiver enganado, no capítulo
3 de Êxodo é Deus dizendo que sabe que Faraó não deixará o povo sair, mostrando que Deus conhece o que está no coração dos homens e sabe o que está no coração de Faraó. Então ele já estava predisposto para isso. O que é que Deus faz para endurecer ainda mais o coração de Faraó? Porque embora ele já fosse duro, é fato que Deus o faz ficar mais duro, que é por isso que a Bíblia diz que Deus o endureceu. Não é que Deus deu o pontapé inicial ou o formou antes dele nascer para que ele tivesse o coração duro. Não, o homem estava predisposto, o homem tinha um coração duro e Deus o endurece, fazendo ele ficar mais duro ainda. O que é que Deus faz? Deus dá a falsa esperança para Faraó de que ele consegue resistir a Deus. Ele ilude Faraó de que ele é o bam, de que ele consegue resistir o Deus de Moisés e que as pragas de Deus não é tão ruim, tão desastrosa assim. Isso faz com que Faraó se iluda e endureça o seu coração em relação a obedecê-lo. Porque Deus é como um enxadrista muito sábio e experiente jogando com uma criança de 5 anos de idade. A criança pode ser um gênio, superdotada, um prodígio, mas não tem como vencer um enxadrista profissional de anos de experiência. Um cérebro já maduro e desenvolvido e uma criança de 5, 6 anos de idade, independente das suas dotações naturais, né? A sua genialidade inata. Não tem como. Aí o que é que o enxadrista faz? Ora, ele vê várias jogadas na frente. Ele prevê o que pode acontecer. Ele conhece o estilo de jogo do seu oponente. Ele sabe o que está acontecendo. Cada pequena jogada denuncia o que está na cabeça do jogador. Xadrez é um jogo impressionante, é um esporte de altíssimo nível, que é uma operação de lógica, de ação e consequência. Então, quando o enxadrista pega a sua primeira peça e faz o seu primeiro movimento, ele já está explicando o porquê. Claro, o intérprete, o enxadrista que está jogando com ele, vai saber dependendo da sua experiência e do seu conhecimento. Ele consegue antever várias jogadas na frente. E ele pode, se quiser, entregar a sua dama para dar o checkmate. Ele pode conduzir e induzir a pessoa ao erro para ganhar o jogo. Imagina Deus que conhece os corações, né? E ele sabe de tudo. Não há nada que surpreenda a Deus. Então, quando Deus endurece o coração de Faraó, ele o endurece porque Deus sabe quem é Faraó, sabe o que ele vai fazer e como ele vai agir. O padrão divino para o endurecimento do coração dos homens é demonstrado claramente em toda a Bíblia. Eu vou citar aqui alguns pequenos exemplos. Romanos capítulo 1, onde isso aparece, não é o único lugar. Eu vou citar pelo menos 2 textos, mas falando sobre esse negócio de coração endurecido, olha o que diz aqui no versículo 18 de Romanos capítulo 1. Ele diz: a ira de Deus se revela do céu. Ira de Deus se revela do céu. A gente pode dizer que aquilo que aconteceu com o Faraó foi uma demonstração da sua ira e que Deus o endureceu justamente por isso, revelando a sua ira contra a sua obstinação. Mas vamos entender como é que ela funciona. Como é que a ira de Deus se revela do céu? Por qual motivo? Com qual propósito? Em que contexto? A ira de Deus se revela do céu contra a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade em troca da injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre os homens, porque foi Deus mesmo quem manifestou. Ou seja, Deus é acessível, Deus pode ser conhecido, porque desde o princípio do mundo, tanto a sua divindade como o seu eterno poder claramente se conhecem pelas coisas que foram criadas. Afinal de contas, Deus não criou toda a humanidade para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, se bem que ele não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos, existimos e nos movemos. Tudo o que se pode conhecer de Deus está à disposição, acessível, porque Deus quis que fosse assim. Quando o homem rejeita e detém a verdade em troca da justiça, o homem merece uma punição, que é por isso que Deus se ira, que é isso que Paulo está explicando aqui. Então ele diz, finalzinho do versículo 20, tais homens são por isso indesculpáveis, porque rejeitaram aquilo que poderia ser conhecido de Deus. Eles não quiseram, eles rejeitaram. Aí no versículo 21, Paulo explica, eles tinham o conhecimento de Deus, porque está disponível, Deus foi quem manifestou, tudo que se pode conhecer de Deus, tanto a sua divindade como o seu eterno poder, foram manifestados por Deus para serem conhecidos, e tendo o conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, não lhe deram graças, antes, olha o que aconteceu com o Faraó, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Eu tô achando que essas praguinhas desse Deus de Moisés aí não valem nada, vou ficar firme, vou bater o pé e não vou deixar. Que Deus é esse que manda um sapinho que eu possa aqui resistir e ficar tudo bem no outro dia? Então, ele se iludiu, claro, induzido ao erro por Deus, mas ele se tornou nulo em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhe. Ele obscureceu o seu próprio coração insensato, inculcando-se por sábio,
acabou virando um louco. E aí no versículo 24 vem a consequência. Por isso, Deus entregou tais homens. Faraó está dentro desse grupo aí, tá? Desses tais homens. Entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração. E aí vai algumas outras coisas. No versículo 26, ele diz, por causa disso, Deus os entregou a paixões infames. No versículo 28, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticar coisas inconvenientes. Ou seja, essa dureza do coração de Faraó ou de qualquer outro, como consequência de uma punição divina, é algo que se repete em toda a Bíblia. Acontece inclusive com os judeus hoje em dia. Deus enviou essa dureza ao coração dos judeus por causa da sua obstinação em rejeitá-lo. É a mesma coisa. Paulo fala sobre isso em diversos lugares. Até aqui em Romanos 9 ele fala que este endurecimento veio em parte a Israel até que haja entrado a plenitude dos gentios, e depois desse tempo predeterminado pelo Pai, aí todo Israel será salvo. É um endurecimento como consequência de uma punição divina. É uma retribuição divina. O endurecimento dos judeus é exemplificado em Faraó. Ele está usando Faraó, assim como ele usou Isaac e Ismael, assim como ele usou Jacó e Esaú, e agora ele está usando Faraó com o único objetivo de mostrar os erros dos seus compatriotas segundo a carne. A mesma coisa. Ele não fugiu do assunto, ele ainda está falando dos seus irmãos, é a mesma coisa. Só que como Paulo é quem escreve Romanos 9, então Paulo escreve outros textos bíblicos falando sobre o mesmo princípio do endurecimento, e aí a gente pode entender o que é que Paulo pensava. Basta a gente ser familiarizado com a teologia paulina. Romanos 1 não é o único lugar onde Paulo mostra como é que Deus endurece os corações, que é uma expressão da ira de Deus, né, por causa das atitudes humanas. 2 Tessalonicenses também. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, você vai encontrar Paulo falando que haverá um tempo em que o homem da iniquidade, estará aqui no mundo, fazendo milagres provenientes da mentira, inspirado e ungido por Satanás, arrastando uma multidão. Agora, que multidão é essa que vai acreditar nas mentiras, já que não são sinais verdadeiros, já que são sinais enganosos? Quem vai acreditar no engano e na mentira? E Paulo explica quem são os que serão enganados. No versículo 9, ele diz, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, segundo Tessalonicenses 2,9, tá? Com todo poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Eles não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Eles fizeram exatamente aquilo que é dito em Romanos capítulo 1. Eles detiveram a verdade em troca da injustiça. Não acolheram o amor da verdade para eles serem salvos. E aí o que é que acontece? Versículo 11. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para acreditarem na mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. É a mesma coisa de Romanos 1, o mesmo exemplo de Faraó, e é sempre assim que Deus faz. Quando Deus pune alguém, entregando-a a uma disposição mental reprovável, endurecendo o seu coração para que ela perca a sensibilidade e creia numa mentira, é uma consequência dos erros que essa pessoa cometeu, que é exatamente a mesma coisa que vai aparecer nos evangelhos, quando, por exemplo, Jesus diz que alguns judeus, por causa dos seus erros previamente cometidos, estavam impedidos de acreditar. Ouviriam e não acreditariam, mas era uma punição divina, estavam impossibilitados de crer por causa de um comportamento errado prévio. Não foi Deus que os fez nascer incapazes de acreditar, ou por uma determinação divina unilateral, Deus os fez serem duros de coração. Não é nada disso. Não há nenhum lugar em toda a Bíblia que ensine essa loucura, esse pensamento diabólico, como se Deus fosse um déspota, um tirano, que faz esse tipo de coisa com os seres humanos criados à sua imagem e semelhança. Inclusive, Victor, o Orígenes, né, naquele livro Tratado sobre os Princípios, fazendo uma exposição desses versículos em Romanos 9, para refutar a interpretação predestinista dos gnósticos, porque eles é que usavam Romanos 9 para falar isso aí, ele faz um comentário interessante. Ele diz que isso é uma coisa que foi escrita no
terceiro século, tá? Na época lá, no combate contra os gnósticos, que usavam Romanos 9 para defender essa loucura. E aí Orígenes diz, na verdade, esse endurecimento é mais ou menos como o que acontece com o Sol e os elementos. Porque tem elementos que expostos ao Sol derretem e outros elementos que expostos ao Sol endurecem. Não é o Sol ou o calor do Sol que faz com que uma coisa endureça e a outra derreta, mas é a substância daquela coisa derretida ou endurecida que a faz se endurecer ou se derreter quando está em contato com o Sol. Aí ele usa isso como exemplo para mostrar por que Faraó teve o seu coração endurecido por Deus, né? Ou seja, por que o barro é endurecido pelo Sol enquanto a cera derrete exposta ao mesmo Sol. Obrigado, Victor. Prazer, viu, te conhecer, participar contigo aqui dessa live tão importante. E aos que quiserem acompanhar minhas publicações, é muito fácil. Coloca lá no Google Nathan Rufino, é o meu nome. NATANRUFINO. Eu acho que a primeira coisa que vai aparecer para você é o meu site. Eu tenho um site, que é nathanrufino.com.br, onde tem meus textos, meus áudios, meus vídeos. Eu tenho um podcast de áudio também, com esse mesmo nome. Eu tenho um canal no YouTube e tenho uma loja online, que é loja.nathanrufino.com. Então não é difícil de me encontrar não, tá? Eu tenho cerca de 9 ou 10 livros publicados e não estou com todos eles impressos disponíveis atualmente, mas na minha loja, loja.nathanrufino.com, você vai encontrar os que estão disponíveis na forma impressa. Alguns estão no site da Amazon, em formato digital, e o livro que está mais perto do assunto que a gente tratou aqui nessa live, As Origens Gnósticas do Calvinismo, tá? É um livro excelente. Eu gostaria de ter lido esse livro quando eu me converti. Era o livro que eu precisava ter lido assim que eu me converti. Infelizmente não havia. Eu acho que até hoje não tem um livro como esse. Ele foi publicado faz um pouco mais de 2 ou 3 meses. E se você tem interesse em se aprofundar nesses assuntos, inclusive tendo acesso às referências bibliográficas e históricas, tá tudo nesse livro aqui, tá? Procura lá, loja.nathanrufino.com, e adquira o seu, vai ser uma bênção para sua vida. Quero dizer, o pessoal que me acompanha aí de mais perto, né, quem é inscrito no meu canal do YouTube, quem me conhece, eu na última live derramei água no teclado do meu computador, né, do meu notebook, quebrei o meu notebook, entrou em curto, desconectei aqui o notebook e estou usando um teclado sem fio para poder fazer essa live, para usar o computador de uma forma geral, não é por opção, é por necessidade. E eu abri uma campanha lá no Telegram, né, o pessoal que me acompanha nos meus grupos, nos meus canais, eu estou precisando de ajuda. Então assim, se você quiser mandar uma oferta, eu estou aceitando ofertas, porque nesse momento eu não estou em condição de poder fazer tudo, tá? Então se você quiser abençoar, se você quiser, Nathan, eu quero te abençoar, você me abençoa tanto, eu vou te mandar aí uma ofertinha de gratidão e tal. Então, deixa Deus te usar, meu querido. Manda o que você quiser e o que você puder, tá? Meu Pix é o meu e-mail, nathanrufino@gmail.com. nathanrufino@gmail.com. Vai aparecer Dionaton Rufino, que sou eu, não se assuste, tá? Então, se você quiser abençoar, eu agradeço muito, estou precisando, então você vai cooperar para que eu consiga voltar à atividade normal aqui. Vitor, muito obrigado, beijo no coração, foi um prazer, viu? Este é um trabalho independente e conta com a ajuda das pessoas que têm sido abençoadas por ele. Se você quiser fazer parte do grupo de mantenedores desta obra, se informe das opções disponíveis na descrição deste vídeo. Agradecemos pela atenção e pelo carinho. Deus abençoe.